Sejam bem-vindos ao PodPace. E o nosso objetivo é aqui fazer você, médico de verdade, que fez residência, que é especialista, entender que a sua clínica, o seu consultório é sim uma empresa. E como tal, você precisa entender de gestão, liderança. E é isso que a gente vem conversando aqui no nosso PodPace. Eu sou Yara Guiar. Eu sou Alexandra Nowak. Eu sou Eduardo Lineker. E hoje, antes da gente começar, eu quero falar para vocês que nós vamos falar sobre um assunto que pode mudar completamente a adesão dos seus pacientes e o faturamento da sua clínica, que é sobre programa de acompanhamento. E se você nunca ouviu falar em programa de acompanhamento para tudo que você está fazendo, curte, compartilha esse episódio, já manda naquele grupo de faculdade, no grupo dos seus sócios, que nós vamos destrinchar aqui qual a importância desse tipo de acompanhamento para a sua clínica e para os seus pacientes. As vantagens, as desvantagens, se é algo escalável, se não é, um passo a passo aqui, como você montar um programa de acompanhamento. E aí, vamos falar a respeito disso. O que a gente começa? Primeiro, eu acho que é importante a gente conceituar o que seria um programa de acompanhamento, porque talvez muita gente não sabe o que é isso. Consultas avulsas, está over, ou programa de acompanhamento é para todo mundo? Sabe um erro que eu vejo em muitos médicos que querem formar um programa de tratamento? Porque assim, é um assunto que está em alta, né? Sim. Então, muitos médicos estão escutando isso em várias imersões de gestão que eles estão indo, ou com outros colegas que têm montado esses programas de tratamento. E o que eu vejo é que alguns médicos eles querem fazer um pacote de consultas e chamar isso de programa. Uhum. E aí eu acho que já começa errado, né? Porque o programa de tratamento ele tem que resolver uma dor, uma necessidade, um desejo do paciente. Então, de repente você pode falar um pouquinho, assim, da essência de por que o médico tem que criar o programa de tratamento e como o médico ele tem que pensar na hora de criar esse programa, né? Eu acho que esse assunto começou muito em voga por conta de todo o movimento do MEV, né, que é de mudança de estilo de vida, porque hoje nós vivemos uma pandemia de doenças crônicas não transmissíveis, e essas doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes, obesidade, as próprias artroses, as cefaleias crônicas, tudo isso faz parte de um rol de doenças crônicas que exigem um tratamento que é contínuo. É um tratamento que não vai, dificilmente, aqui colocando também transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, não são tratamentos que se resolvem numa consulta, não são tratamentos que se resolvem num único atendimento. A gente pode falar que, na verdade, assim, a criação desses programas, elas vem surgindo por uma necessidade do próprio médico de aumentar a adesão do seu paciente? Eu acredito que sim. Eu acho que o assunto de gestão, que ele entrou no rol de gestão, porque nós temos hoje a necessidade de tratar as doenças crônicas não transmissíveis de uma forma diferente. Aquela medicina de prescrever ali e o paciente se virar tá ficando para trás. Porque eu acho que a maioria dos médicos hoje está entendendo, estão enxergando que não é somente aquela doença em si. Muitas das vezes pode ser reflexo de outros pilares na vida dele, que não é só não adianta tratar só com medicação. Então, a ideia, acho que, do programa é ter essa visão holística de pensar em toda a parte todos os pilares da nossa vida, né? Financeiro, religioso, tratar as crenças, né? Então, acho que o programa ele vem com essa ideia. Por que é difícil, talvez, o paciente ele não aderir a um tratamento? O que está impactando nisso? Então, eu acho que essa é uma das maiores... Porque, por exemplo, a gente tem os pilares do estilo de vida, que é sobre alimentação, sobre exercício, sobre tóxicos, álcool e tabagismo, sobre sono, sobre gerenciamento de estresse e sobre relações. E esses 6 pilares, estão envolvidos em praticamente 100% das doenças crônicas, todos. E você não vai conseguir agir de uma forma única, numa única consulta. E eu acho até interessante porque... esse é um espaço que, por muito tempo, deu margem para surgir esse tipo de medicina, que é medicina ortomolecular, medicina integrativa, medicina funcional. Por quê? As pessoas que não são médicos com formação ética passaram a ver esse gap
do cuidado do paciente primeiro. Eles passaram a ver esse gap. Só que daí qual é a grande diferença? Que passaram a ver esse gap e aí começaram a inventar formas de tratar esse paciente sem a real necessidade. Muitas das vezes o foco ele não é na melhoria do contínuo do paciente, o foco é financeiro. Né? Então, aí você perde um pouco o propósito. Então, tem que ter um propósito muito bem definido. O que você quer, né, com esse programa. Exato. Então, o ideal é que o programa de tratamento ele venha resolver a vida do paciente ali de forma holística, né, de forma geral, integral, mas que cada médico, com sua formação, puxe isso ali para um problema maior que determinado paciente tem, que de repente é dentro da sua especialidade. E aí, Yara, eu vejo até lá no grupo do PACE e nos grupos que a gente participa, que tem muito médico que diz, na minha especialidade eu não sei como fazer. Não existe isso, não existe. De acordo com esse conceito que a gente está falando aqui, isso não existe. Toda especialidade ela pode fazer um programa de tratamento. Toda especialidade pode fazer um programa de acompanhamento, e eu acho que, como você falou, e esses programas, esse cuidado de uma forma integral, de uma forma, como você está dizendo, de pegar todos os pilares do estilo de vida, veio da necessidade das doenças crônicas que estão no mercado atualmente, né, dominando as doenças, e as nossas próprias diretrizes e consensos das sociedades de cardiologia, de ginecologia, de endocrinologia. Antes, você tinha ali uma mudança do estilo de vida, e todo mundo tem que fazer mudança de estilo de vida, mas era uma linha, duas linhas, 3 linhas, que ali agora não. Eu falo sempre para o paciente, poxa, te dar um remédio para pressão é a coisa mais fácil que eu posso fazer por você. É assim, isso é um conhecimento que eu adquiri ao longo de 15 anos de cardiologia, então isso é muito simples, isso é muito fácil. Mas o que verdadeiramente vai transformar a sua vida é você trabalhar todos os pilares de estilo de vida, e isso passa a ter uma importância muito grande, e o médico de verdade, com formação de excelência, passa também a falar, poxa, eu posso verdadeiramente ajudar de uma forma científica, ética, genuína, esse tipo de paciente, sem me utilizar de algum artefato que seja ruim, que esteja enganando, né, de alguma forma o paciente, sem vender medicação, sem prescrever aquilo que não precisa, sem ter promessa de resultado, sem ter parceria com milhões de farmácias de manipulação. E eu acho que esse é um ponto importante. Às vezes, qualquer ajuste que você faz na vida do paciente pode ter resultado. Justamente, então assim, muitas vezes é isso. Então, o paciente que ele melhorou sua alimentação, melhorou seu ritmo de atividade física. O sono. Então, isso vai melhorar lá a taxa do colesterol dele. Exatamente. Né? Então, muitas vezes aquele paciente que só vinha tomando remédio, mas se ele não mudar o estilo de vida dele, não vai ter resultado. E esse é um ponto muito importante, porque, assim, nesses grupos aí, eu vou falar aqui com vocês uns 4 passos que eu considero fundamentais na formação na criação de um programa de acompanhamento, como eu faço na minha prática. Mas como a gente participa de muito grupo com médicos, né, e o Eduardo também tem muitos grupos com médicos, ali também, qual que você percebe, Eduardo, o maior erro nessa formação, a criação desses programas? Na estruturação do programa em si. Na estruturação do programa. Eu acho que o maior erro é formar algumas consultas e exames que você faz na sua clínica para tentar entregar isso como um programa. Isso é um erro clássico, que muita gente tenta fazer. Eu vou pegar 2 consultas minhas, 2 da psicóloga, uma de um parceiro nutricionista, empacotei um pacote de serviço e vendo para o meu paciente, coloco para o meu paciente como um programa de acompanhamento. Às vezes ele tá até um desconto, ele coloca até um valor mais barato da consulta mais barato da consulta e acha que aquilo é um programa. Não, isso é um pacote de serviço, que são 2 coisas completamente diferentes. Um pacote de serviço é quando você junta esses entregáveis e vende ao seu paciente, e muitas vezes isso até é ilegal do ponto de vista do direito do consumidor, enfim. Já um programa de acompanhamento, não. Ele tem uma essência de dar mais disponibilidade, olhar o paciente de uma forma holística, uma forma completa, não só olhando esses pilares, que talvez o principal deles, que o paciente tenha que acompanhar, seja a sua especialidade, mas muitas vezes vai ter a parte de sono, vai ter a parte de atividade física, vai ter a parte de alimentação, que não é a sua especialidade, mas que você pode trazer isso junto. Então, a acessibilidade a você. Então, muitas vezes, o paciente num final de semana, num horário difícil para ele ter seu WhatsApp, ele mandar um áudio. E muitas vezes, a maioria dos médicos já entrega isso.
De graça. De graça. É. Já entrega isso de graça, né? Já responde o paciente no final de semana, já responde, já tira dúvidas, já faz receita em horários totalmente aleatórios, manda motoboy entregar pro cliente. Então, o programa de acompanhamento, muitas vezes, é o que você já faz na sua prática clínica, só que você valorizando o seu serviço. Exatamente. Entendeu? Porque o médico ele tem dificuldade em cobrar isso. Né? Ele acha que ele dá o telefone, que ele está disponível o tempo inteiro, não é cobrável. Exatamente. Então, muitas vezes, ele já até pratica um pouco desses programas de acompanhamento, mas ele não vende. Então, eu acho que o básico é saber essa diferença entre um pacote de serviço e um programa de acompanhamento, e depois de estruturado esse programa de tratamento, aí sim, você saber como vender, como comercializar, né? E de que forma isso vai ficar mais rentável aí para sua clínica. E a Alexandre pode até falar mais um pouco da experiência sobre a rentabilidade disso para a clínica, né? Quais são os benefícios que as clínicas têm a partir do momento que os médicos formam alguns programas de acompanhamento. Acho que só para complementar um pouquinho o que você está falando, não necessariamente ele não precisa da psicóloga, da nutricionista, né? Mas cada paciente ele tem as suas peculiaridades, Sim. Né? Então, alguns você pode agregar serviços de nutricionista, de psicologia. Outro você pode agregar um personal, né? Um educador físico, né? Então, assim, você tem que ter, sim, esses parceiros no seu leque, né? Da estrutura do seu programa, que você vai poder entregar de forma diferente para cada tipo de paciente. Personalizado. E isso traz ainda mais valor ao seu produto. Isso aí é até um erro até que eu acho que algumas pessoas cometem. Algumas pessoas não fazem um pacote, né, de entregável e deixar o programa de acompanhamento muito engessado. Eu sou o tipo de pessoa que eu, assim, vou mostrar para você, né? Eu me adapto de acordo com... Porque no final, conceituando programa de acompanhamento, o que é um programa de acompanhamento? É você solucionar uma dor do paciente para que ele tenha um trilho, um caminho em alcançar um resultado, em alcançar um possível resultado, porque, claro que a gente não promete resultado, isso é uma coisa que a gente sempre conversa, né? Você não promete um resultado, você promete um trilho, um caminho para ele seguir, uma trilha. A gente gosta de falar uma trilha, não um trilho, porque o trilho é engessado. Só é o trilho, exato. Então é uma trilha. É uma trilha, você vai se adaptando ao longo do tempo na solução do problema. Então, algumas vezes, o paciente chega para mim, por exemplo, eu sou cardiologista, né? O paciente dificilmente vai chegar para mim porque ele quer perder peso. Ele dificilmente vai chegar para mim por isso. Marcou uma consulta com a doutora, porque não, ele vai no endócrino, se ele quer perder peso. Só que ele chega para mim e ele fala assim, eu falo, qual é o teu maior problema hoje em dia? Ele vira para mim e fala assim, doutora, eu vou no pronto-socorro, nos últimos 6 meses eu fui no pronto-socorro 4 vezes com pressão alta. Então, eu vejo que a pressão dele tá alta, ele tá lá usando 3, 4 medicamentos, ele tá com um IMC de 35, ele não faz atividade física. Ele foi lá para mim para procurar perder peso? Não. Mas ele foi para lá querendo tratar a pressão. E ele precisa perder peso. E ele precisa perder peso. Então, eu vou falar com ele, eu vou pegar o quê? Olha, então, se você quer controlar a sua pressão, tem alguns pilares do estilo de vida que são fundamentais nesse controle de pressão. Qual desses aqui está sendo a tua maior dificuldade? E a gente vai pegar um desses pilares para tentar trabalhar melhor, porque a gente sabe, perda de peso reduz pressão. A atividade física reduz pressão. Mas ele não sabe disso. Sim. Eu que vou ter que mostrar isso para ele, E para cada paciente você cria um plano de ação. Exatamente, um plano de ação específico. Agora, sobre a questão do valor, sobre a questão dos valores. Quando você cria um programa de acompanhamento, obviamente com um ticket maior, você tá gerando valor ao seu produto, consequentemente a sua hora vai ficar com um ticket maior, o valor da sua hora vai aumentar, e querendo ou não, eu como administradora de uma empresa, o valor que a empresa ela ganha, ela retém com uma consulta de R$700 é um, e o valor que a clínica retém com um ticket de R$7.000 é outro. Então, obviamente, a lucratividade ela aumenta. A gente pode citar aquele exemplo do valor da consulta, né? Então, uma consulta de
do que você citou, de R$700, e ela ainda vem com retorno, então ela vira 350, E aí, sim. no pacote... E você ainda tem a cobrança do paciente, porque querendo ou não, eles cobram. A gente de tem uma esse médica retorno lá, não é? de 30 dias. Que tá tendo muitos problemas. A gente tem uma médica hoje ali que ela tem muito paciente e a consulta dela demora 1 hora, mas ela não consegue atender os pacientes de retorno. Não consegue, porque não tem agenda. Então, hoje ela tá com um problema. Sim, ela tá com um problema. E como você falou, uma consulta de R$700 com um retorno, ele vira 350. E não é só isso, né? Porque tem o imposto, tem a taxa da clínica, isso nós tá falando bruto, do valor bruto, né? E com o programa, você querendo ou não, não, com certeza, você gera uma previsibilidade. Perfeito. Né? São duas coisas. Você aumenta uma margem. O ticket médio, aumenta a margem e tem essa previsibilidade. Isso. Então, aí, assim, a gente queria passar um pouquinho sobre um passo a passo que eu utilizo, e aqui não existe uma regra absoluta, mas que eu acho que é um passo a passo para você entender. Você que nunca fez um programa e que está pensando em fazer um programa, quando você for pensar nos seus pacientes, ou o paciente está na sua frente, você vai ver. O primeiro passo é: qual dor eu vou resolver desse paciente? Qual é o problema que eu vou resolver desse paciente? Qual é o principal problema que eu vou resolver desse paciente? E aí, nesse ponto, é muito importante, Yara, porque é o seguinte: se você começar a montar esse plano de trás para frente, vai dar errado. Isso. Então, assim, a primeira coisa que você tem que pensar é qual problema você vai solucionar. Porque se você não solucionar um problema, isso, primeiro, ele não vai resolver a dor, a necessidade daquele paciente, e você não vai vender. Exato. Né? Você não vai vender porque não vai fazer sentido para o paciente comprar uma coisa que não resolve um problema que ele tem. Então, isso é premissa básica de venda, né? De venda mesmo. Então, até a gente falou sobre isso no outro podcast, bota o cardzinho aqui. No episódio de vendas. No episódio de vendas. E, então, você tem que estabelecer qual a necessidade do seu paciente. E não é o que você tem para oferecer primeiro. Exato. Né? Você vai estabelecer a necessidade do seu perfil de paciente que frequenta a sua clínica para depois montar o plano, e não o contrário. E eu tinha essa dificuldade, porque, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi falar de programa de acompanhamento, tem mais ou menos uns 2 anos e meio, e eu ouvi a partir de uma endocrinologista, né, que era a Marília Cardoso, e ela falava sobre programa de acompanhamento de obesidade. E eu ficava pensando assim: gente, mas eu sou cardio. Eu tinha grande dificuldade em pensar, porque assim, a pessoa não vai. O que eu vou acompanhar com essa pessoa, com ela? Eu sou cardio, ela não quer emagrecer. Então, é aquilo que eu tô falando. Você vai olhar para os seus pacientes. Hoje em dia, eu olhei para o meu público. Qual é o maior dor dos meus pacientes? Qual é a doença que eu mais atendo hoje no meu consultório? Pressão alta. Pressão alta. E eu chego pressão alta não controlada, a maior parte deles. Eu olhei, tá, então qual é o problema que eu quero resolver? Um tratamento integral de hipertensão. A partir desse momento, eu vou identificar. Tem paciente que quer ficar sem medicamento, porque é possível. Tem paciente que é muito ansioso, estressado. Tem paciente que é muito ansioso, estressado, e eu identifico isso. Tem paciente que é porque não está dormindo. Então, na verdade, eu soluciono o problema que ele quer e eu entrego aquilo que ele precisa. Isso é o Neto que fala, né? Ele fala muito isso. Você oferece aquilo que o paciente quer e entrega aquilo que ele precisa. Porque no final das contas, você vai fazer essa trilha. Então, a principal coisa é que dor você vai resolver. Esse é o passo 1. E essa frase do Neto é muito, assim, marcante. Por quê? Porque nem sempre, muitas vezes, ele pensa que quer uma coisa, mas ele precisa de outra. Exato. O que ele verbaliza não é aquilo que ele realmente precisa. Né? E quando você entrega o que ele precisa, ele descobre que ele queria aquilo. Exatamente, né? Porque o resultado vem. Porque o resultado vem. E aí é justamente isso. Então, depois que você entendeu qual é a dor que você vai resolver, a segunda coisa na estruturação de um programa é parceiros. Se aquele problema que você está se propondo ajudar o paciente a resolver, se você precisa de ajuda ou não. Por exemplo, você vai tratar, eu sou cardiologista, paciente hipertenso, não preciso de ninguém para me ajudar para escrever um antihipertensivo, mas esse cara que precisa emagrecer, eu preciso de alguém para fazer um plano alimentar para ele. Na minha atual concepção, eu acho importante ter um nutricionista. Então, eu tenho um parceiro nutricionista. Esse é um programa. Vou ter eu e um nutricionista. Outros médicos também. Muitas vezes eu acho que no seu tem
parceria com ginecologista, aí tem Exatamente. com Aí eu vou criando. Aí eu vou criando na minha cabeça. Mas é isso Psiquiatra. isso que é o mais legal. Porque é totalmente personalizado. Você vai no problema do paciente. Isso. Não, eu preciso de quem para me ajudar a resolver esse problema? Até porque, gente, assim, ninguém é... Ou Você integrar, o cardiologista só precisa do cardio ali. Né? Então, é um conjunto multifatorial e multiespecialidades e multiprofissional que vai fazer bem para aquele paciente. Mas aí eu quero dar... O que é que eu gosto de falar quando as pessoas me perguntam de programa? Porque, por exemplo, eu tenho um programa Eu Sozinha, que eu já vendi eu sozinha. Eu tenho um programa que eu tive parceiro com nutricionista. Eu tenho um programa que eu tenho parceiro com ginecologista, porque eu pego pacientes, às vezes, 40 a mais, que está no período climatério, quer emagrecer, quer cuidar da pressão, e a gente já faz esse bate-bola de prevenção cardiovascular e climatério. Mas eu tenho um paciente também que eu vendi com um ticket super alto, e eu sozinha, porque o paciente precisava de um procedimento específico no hospital que era para eu acompanhar, que o paciente precisava só das minhas receitas e do meu acompanhamento mais de perto, um paciente mais idoso que tem risco de descompensações. Precisa de uma atenção maior. Precisa de uma atenção maior. Ele chama assim de sua médica, ele possa te ligar, que ele possa Exatamente. conversar. O que eu tô querendo dizer é assim, você vai avaliar de acordo com a doença, com a dor que você precisa resolver daquele paciente, se você precisa ou não de parceiros. Então, ok, teve a dor, teve o parceiro. O terceiro passo é quanto tempo vai durar, né, esse programa, porque você está vendendo um programa de acompanhamento que tem um tempo de duração. E aí tá aí mais uma coisa que eu aprendi ao longo dessa jornada, é o seguinte: o tempo de duração não pode ser longo o suficiente para que o paciente não perca engajamento e nem curto para que ele não tenha resultado. Então, você tem que entrar um equilíbrio ali entre engajamento e resultado, Eu né? tenho uma pergunta sobre isso. Então isso é importante a gente estruturar. No geral, hoje, a maioria dos meus programas tem curso com 6 meses, né? Com 6 meses de acompanhamento. Porque esse é um tempo que o paciente já consegue ter um resultado, né? Com medicação, com mudança de estilo de vida. E dá tempo de a gente adaptar algumas coisas. É importante. Antes do próximo passo, seguinte. Tem um tempo de acompanhamento. E a gente está falando sobre disponibilidade, sobre proximidade. E na hora que acaba, como comunicar isso? Acabou. Como comunicar isso de forma legal, para também haver essa separação. Porque eu acho que também é uma dificuldade do médico, assim, comunicar, a partir de agora não estou mais disponível como eu estava antes, porque acabou o tempo do programa. Vamos renovar. Então, acho que esse também é um ponto importante para as pessoas que já passaram nessa fase de estruturar e estão ali com seus programas finalizando, né? Então, eu vejo que é uma dor que o pessoal precisa escutar. E aí, eu acho que é importante, porque eu já tive paciente que já renovaram, né? Porque aí, por exemplo, acabou os 6 meses, o paciente não atingiu o objetivo final dele, mas ele está no processo, e aí você, mais uma vez, e aqui é uma coisa muito importante. Quem vai assistir o episódio de vendas vai entender isso. Não pule etapas. Sempre que você for refazer porque você renovação é uma nova venda, certo? Então, você vai fazer todos os passos novamente. Isso. Qual é a dor? Nesse processo dos 6 meses, você consegue mostrar... eu pego o peso, o primeiro peso, às vezes, que ela me mandou. Aqui tava com 84, olha o seu peso agora, 69. Daqui para cá, nós caminhamos, foram aqui 15 quilos, que você perdeu, ainda tá faltando aí uns 6 quilos para a gente chegar na meta final. Às vezes, você reduzir mais uma antihipertensiva, alguma coisa assim. Nesse processo, qual está sendo a sua maior dificuldade e qual foi o seu maior ganho quando você caminhou junto comigo? E aí, a pessoa vai dizer. E a partir do momento que a pessoa for dizer qual foi o maior ganho, que foi esse acompanhamento, que na maioria das vezes ele fala assim, a sua presença, você está comigo caminhando, me dando o feedback, me dando as receitas, me incentivando, me direcionando. Então, nesse processo, o que você acha da gente continuar esse processo para atingir o resultado final? Né? E aí a pessoa recalcula a rota e continua o programa. Mas eu já tive pessoas que às vezes ela foi nesses 6 meses, ela entendeu. Doutor, já aprendi, agora eu acho que eu consigo continuar sozinha. Eu consigo continuar sozinha e agora eu quero voltar aqui de 6 em 6 meses. Porque as doenças crônicas são assim, independente de você ter um acompanhamento. E tá tudo bem. Eu tenho um paciente que já renovou comigo 3 vezes de programa de acompanhamento, né? Porque
ele, não Precisa. quero... É não tipo quero- o personal É, trainer. Não, eu tipo preciso personal. de alguém segurando na minha mão pra caminhar comigo. E ok, Isso eu faz falo, diferença, isso né? faz a diferença. Mas e tem muita gente assim que é igual personal, que eu falo, tipo assim, agora já paguei, aí ela cria o compromisso com ela mesma de seguir aquilo, né? Então Com tem pessoas que precisam disso. E essa renovação é perfeitamente possível. Então, algumas vezes você pode fazer um plano não do mesmo jeito, mas um plano de manutenção, que aí você vai ter em vez de você, alguns pacientes eu falo toda semana, em vez de falar toda semana, eu vou falar uma vez por mês. Então, você pode fazer planos de manutenção que você se disponibilize menos, que você cobre menos, que você rentabiliza menos e não perde totalmente o vínculo. Tem como você fazer o mesmo programa, tem como você fazer programas de manutenção e tem como o paciente se desvencilhar, exatamente, os downsells aí o termo, né? Empresarial, e você desvencilhar isso totalmente e o paciente... agora é um paciente compensado que só precisa vir aqui de 6 em 6 meses. É perfeitamente possível. Boa. Então, a gente falou da dor que vai resolver, dos parceiros do agora tempo. O quarto passo, que é os entregáveis. Que é o que você vai entregar para essa pessoa no seu programa de acompanhamento. Então, se eu estou tratando uma pessoa que é hipertensa, e aí eu já errei muito nisso, ao longo desse tempo, eu vou testando coisas, né? E aí já fica uma dica pessoal, assim, comece. Porque assim, ó, no processo você vai melhorar, entendeu? Não existe plano perfeito. Eu vejo também muitos médicos montando o plano de acompanhamento. Não, eu quero deixar perfeito, tá faltando um ajuste, tá faltando um parceiro. Né? Eu lembro que a Yara, quando vendeu o primeiro programa dela, ela não tinha um parceiro. Não tinha falado nem com precisar. ninguém. Aliás, hoje em dia eu ainda vi do programa, não tinha falado nem com o parceiro médico que vai atender o paciente. Mas já tinha na sua cabeça, no seu relacionamento. Mas ela não perdeu a oportunidade. Não, depois você traz. Porque assim, você já sabe quem é. Muitas vezes, vai precisar da gineco. Eu sei que eu tenho a Larissa, que eu tenho a alguém que eu confiança. E aí você já traz ela e pluga ali no seu plano e consegue entregar aquele pro seu paciente. Se você tem uma rede de network, né? Que é um outro episódio também que nós vamos gravar aqui. Se você tem uma rede de network de pessoas que você se relaciona e que você confia, tá feito o programa. Fácil, né? Tá fácil de resolver, entendeu? Você tem esses parceiros. E aí... porque o pessoal fica... eu tenho que ter uma conversa antes com o parceiro para estabelecer. Posso fechar o contrato, não precisa disso. Não, às vezes você vai correr atrás. Aí eu falo com a Alexandra, eu falei, vendi, aí você resolve lá com o povo. Ela chega só, resolve lá que eu vendi, eu só vendi. Só vendi, você resolve lá o contrato, você resolve lá como que nós vamos repassar esse dinheiro. Você resolve lá, por favor. O burocracia. Mas aí, desses entregáveis, além dessa questão das consultas, isso aí eu acho fundamental, que quais são os entregáveis. Por exemplo, ao longo de 6 meses vão ser 2 consultas comigo, 2 consultas com um médico parceiro, 2 consultas com um nutricionista, grupo de WhatsApp. E aí, ou falar com você toda semana, dar todas as receitas, checkpoints semanais. Como que você vai fazer para que esse paciente engaje, tenha um acompanhamento e o resultado final seja atingido, né? Então, tudo isso tem que estar bem claro na conversa com ele, né? Olha, vai ser o seguinte, você está no ponto A, no ponto B, nós estamos em abril, daqui 6 meses é outubro. Então, nesses 6 meses, você vai passar por 2 consultas comigo, você vai passar por 2 consultas com o nutricionista e você vai falar comigo semanalmente, me mandando o peso e se você está seguindo ou não o plano alimentar. Qualquer receita e qual foi a dificuldade. Por que seguiu, por que não seguiu, o que foi bom, o que foi ruim. Exatamente. Se esse paciente precisa de receita, qualquer receita que você precise ao longo desse tempo, surge alguma intercorrência, eu falo, né? Surge alguma intercorrência, você precisa de operar algum pré-operatório, que eu também faço isso. Então, também você pode ter a disponibilidade. E também ficou claro aquilo que eu não tenho. Por exemplo, eu gosto de dar exemplo aqui para as pessoas entenderem. Eu vendi um programa de acompanhamento com um paciente que tem uma doença que chama fibrilação atrial, né? Uma arritmia no coração. E nesse programa que eu vendi para ele, eu falei, olha, vai ter as 4 consultas comigo. E nesse programa eu vou te acompanhar no hospital para fazer a reversão dessa arritmia com você. Então, eu vou lá no hospital. Acabou com esse paciente, e aí disponibilizei também um CPAP, um programa de CPAP para ele junto. E aí, eu fui, né? Fiz a reversão da arritmia no dia com ele e tal. Voltei. Só que daí, esse paciente recorreu da arritmia e ele foi para ablação.
não estava incluso no meu pacote eu acompanhar a avaliação dele. Uhum. Certo? Então, não estava eu ir para o hospital para estar lá, já estava claro. Mas eu peguei, ele foi fazer a ablação, o procedimento, mas eu peguei, passei lá, fui fazer uma visita para ele, né? Depois que ele fez o procedimento, fiz um over delivery para ele, fiz uma visita para ele, mas assim, ele sabia que eu não iria acompanhá-lo ali naquele procedimento, porque não estava no nosso acordo, né? Mas claro que aí é um paciente que aí eu surpreendo, eu falo assim, poxa, eu fui lá, tanto que ele virou pra mim e falou assim, ele não esperava, não né? esperava, né, que eu fosse lá, eu fiz todo a intermediação, né, com o médico. Isso que eu ia falar, Yara. Então, assim, no seu caso, do seu plano de saúde, você entrega do seu plano de acompanhamento, plano de saúde, do seu plano de acompanhamento. Quem believe meu pai? Você entrega, pelo que eu estou vendo, o conceito seu, ele está evoluindo para um concierge de saúde. Também. Que você entrega, muitas vezes, ali, não tudo que o paciente precisa, mas é aquele direcionamento que ele precisa naquele momento. E se ele precisar de alguma coisa a mais também, você tenta ajudar. Eu tento solucionar problemas. Na verdade, assim, o bom vendedor, ele é o quê? Solucionador de problemas. Então, eu tento solucionar o problema do meu paciente. Ele vai precisar para mim... Poxa, esse paciente que teve esse vínculo comigo, quem eu indicar, ele vai. Uhum. Assim, eu fui aqui, podia ir fazer cirurgia em qualquer lugar desse Brasil, mas eu falei, faça com a tal pessoa. E a experiência do paciente também fica muito boa, né? Porque ele confia, aumenta a confiança em você, na sua equipe, em todo mundo que participou disso, né? E com certeza, eu acho que a gente, assim, eu tento, eu brinco, né, com as amigas, até tem a Núbia, né, que você conhece, que é reumato também, que tem programas de fibromialgia, por exemplo, que é reumatologista, tem resultados incríveis com fibromialgia, que é uma doença crônica. Tenho amigas que programas de obesidade, programas de climatério, a gente fala assim, eu dou o sangue para o paciente, assim, eu dou o sangue para resolver a vida dele, assim, eu tento, se eu não sei, eu vou atrás, eu quero solucionar realmente, verdadeiramente a vida dele, eu quero transformar a vida do paciente. Acabei de mostrar aqui para vocês uma mensagem, até me emociono, porque o paciente fala para mim assim, poxa, eu nunca fui tão feliz na minha vida. Isso aí, gente, é uma coisa que não tem dinheiro que pague, entendeu? Assim, você verdadeiramente entregar para o paciente aquilo que ele precisa e transformar a vida dele de acordo... E são coisas muito básicas, que a gente acha que é básico, mas não é. E não está sendo entregue pelos médicos e pela saúde brasileira no geral. No geral. Então, quando o paciente encontra isso, ele valoriza muito. É bom para o médico que se sente valorizado e ele consegue entregar uma medicina de qualidade. É bom para o paciente, porque ele consegue resolver o problema de saúde dele, ele não fica sendo empurrado de um lugar para o outro com uma receita e depois vai em outro e eles não conversam entre si, muitas vezes um começa a falar mal do outro, fica aquele, né, questionar a conduta e o paciente fica naquele meio sem saber o que está acontecendo, né? Ali, em quem confiar, então é bom para todo mundo. Sim, com certeza. Aquilo para a clínica é bom, porque ela aumenta a margem de contribuição, dá previsibilidade, né? E aí, para a clínica, já que você falou, ia perguntar para a Alexandre aqui o seguinte: como convencer ainda os médicos de criarem esse tipo de programa para você levar o nível da sua clínica? Né? Porque a gente sabe que tem muito médico que não quer fazer isso, outros querem, mas ainda estão travados, né? Então, assim, como gestora de uma clínica, como você enxerga isso? Como você enxerga potenciais médicos que têm o perfil de fazer essa entrega com a qualidade mais alta e como ter essa abordagem com o médico e como ter essa conscientização que o médico pode fazer tudo isso aqui que a Yara falou. Lá na clínica, a gente tem vários tipos de perfil de médico, né? Tem aquele perfil que já entrega tudo isso. Mas não... Só que não cobra. E ele tem essa dificuldade de vender. Vamos fazer um workshop para eles de conscientização. Sim. Porque primeiro, eu acho que ele precisa acreditar. Quando você acredita que você é capaz de você entregar, é crença, que você consegue estruturar, que você consegue chegar ali. Não está estruturado nada, mas você consegue montar na sua cabeça quem você vai precisar, como você resolve aquele problema e destravar. Tem alguns ali que não conseguem destravar para vender. Outros têm a insegurança de trocar o que já faz. O que já faz.
Porque É confortável. vou te dar um exemplo. Tem as consultas, entrega a visita no hospital, tem acesso ao telefone, né? Resolve tudo pelo paciente no telefone. Então, por que Mas não? ele só ganha o procedimento Só e a ganha consulta ali. a visita no hospital, ganha consulta aqui, só que assim. Todo o resto é genuidade, é do coração dele, só que ele poderia estar organizando isso num E eu programa. acho que essa aí é legal, Lê, você falar, porque aí o médico que já faz isso, ele fala, poxa, mas aí eu vou passar a cobrar nos pacientes antigos aquilo que eu já faço que eu já agora vou faço, pagar pra cobrar. Então você passa, se você tem essa limitação, você passa a vender isso para os pacientes novos. Porque eu já E com o tempo vai substituindo. E com o tempo você vai substituindo, né? E eu percebo isso, porque às vezes tem um médico lá que, assim, ele entrega muito, muito pro paciente. E às vezes ele atrasa entre um paciente e outro, ele quer resolver os que já mandaram mensagem no WhatsApp, aí eu vou lá, fico de olho, e eu fico no pé dele para não atrasar consultório, né? E assim, você vê que a pessoa, ela entrega tudo. E que poderia estar estruturando isso num programa. De uma forma melhor. Melhor. Eu acho que aí a gente tem que ir caminhando aqui pro final, né? Porque já estamos... Já deu nosso time. Mas, assim, uma coisa que eu queria falar aqui, isso que a Alexandra falou que é muito importante... Tudo que envolve você, que é isso aqui de alguma forma, é uma venda, né? É uma venda e tudo que envolve venda, eu falo que tem antes da técnica, antes de você solucionar a dor, tem 2 passos que são importantes. Uma que é isso que você está falando, que a gente tem o conhecimento técnico, isso a pessoa já tem. E a gente falou no episódio sobre vendas que conhecimento técnico é vendável. E o segundo é você tirar essa crença limitante de que você não pode vender o seu conhecimento. É uma coisa sua. Qual é o primeiro, segundo, terceiro problema de criar um programa de acompanhamento? Mentalidade. Primeiro, segundo e terceiro, quarto problema. Você tem que assistir o episódio de vendas e de equity. E vão estar os cards aqui, os links. Você assiste esses 2, depois volta pra cá pra criar seu programa. Criar seu programa. Faz a trilha, tá, Tâmara? Você coloca a trilha aí pro pessoal. E só uma última coisa que eu queria falar, que eu acho importante essa pergunta que colocaram aqui. Programa é escala ou é qualidade? Na minha visão, programa é qualidade. Porque... da forma como eu faço hoje, eu não sei se outras pessoas aí, vocês escrevem aí, se vocês têm outras formas, da forma como o paciente hoje, não dá para escalar esse tipo de programa de acompanhamento, a não ser que você terceirize esses checkpoints, esses acompanhamentos, que daí vamos passar pro equity, né? Vamos passar de alguma forma pro equity, mas na forma como eu tô falando desses 4 passos, esse acompanhamento personalizado, que o paciente quer acesso a você, existe um limite. Para mim, eu acho que existe um limite. Em si, mas eu, assim, colocando um contraponto, eu acho que no momento que você faz isso para a clínica, então, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa está montando a clínica dela agora. Sim. E se ela já traz médicos e estão todos nessa mentalidade de ter programas, então você consegue escalar isso para o seu negócio, que é a sua clínica. Sim. Né? Então, assim, talvez não para o médico em si, mas para a clínica, isso começa a ter um volume muito legal, e aí o médico que é sócio da clínica, ele começa a ganhar ali um pedacinho do bolo, do equity de todo mundo. Né? É porque, assim, então, às vezes a pessoa, por exemplo, hoje em dia, você imaginar um clínico que não é cirurgião, faturando 3 dígitos, isso é uma coisa perfeitamente possível para pacientes que vêm de programa de acompanhamento. Porque você consegue... claro que você tem que permanecer vendendo programas, né, e fidelizando aquele paciente, mas isso traz uma escala de faturamento, uma previsibilidade que é bem considerável. Interessante. Mas aí podemos falar mais sobre isso depois. Aí aqui, então você viu que a gente deu 4 passos para você criar o seu programa de acompanhamento. Então, a gente quer pedir que você faça um comentário se você já tem seu programa de acompanhamento, já criou, quer outra temática que a gente fala aqui, curta, compartilhe, manda esse episódio para outras pessoas que você considera importantes. E nos sigam também Siga nas redes sociais, entra no grupo, na nossa comunidade. A gente tem uma comunidade exclusiva para médicos, onde a gente posta lá conteúdos toda semana, tem várias discussões. Então entra comunidade PACE no WhatsApp, a gente vai deixar o link aqui, né? Então curte, compartilha, segue a gente no Instagram, nosso Instagram, @pace_gestão. O meu é Eduardo Lineker. O meu é Dr. Yara Aguiar. O meu é Alenowak. E aí foi isso. Mais um obrigado aí para vocês e até o próximo. Tchau, tchau. Bye.